A partir de agora, a Rádio Web UFPA apresenta UFPA Pesquisa. Os avanços da ciência em diferentes áreas do conhecimento. UFPA Pesquisa. Olá, ouvintes da Rádio Web UFPA, eu sou Fabrício Queiroz e a partir de agora você acompanha mais uma edição do UFPA Pesquisa. Hoje a gente vai falar sobre os 50 anos da ditadura militar. A gente tem alguns convidados hoje que vão falar sobre esse tema a partir de diferentes perspectivas. A gente recebe hoje a professora Edilza Fontes, que é doutora em História Social e é presidente da Comissão César Leite de Memória e Verdade da Universidade Federal do Pará. Professora Edilza, muito obrigado pela sua presença, bem-vinda. E recebemos também a professora Tânia Pantoja, que é doutora em Estudos Literários e também é líder do grupo de pesquisa Narrares, Estudos sobre Narrativas de Resistência. Professora Tânia, também muito obrigado pela presença da senhora, a presença de ambas é muito importante nesse programa de hoje. Obrigada. Para a gente começar o programa de hoje, queria que a professora Edilza fizesse o depoimento, o resgate histórico dela, né, que foi estudante ainda no período final, né, isso, professora, desse momento aqui na universidade, mas também está em um momento importante agora, que é justamente presidir essa comissão que vai fazer esse acompanhamento, ouvir esses depoimentos de pessoas que viveram esse momento da ditadura aqui na Universidade Federal do Pará. Professora Edilza, bem-vinda. Eu sou professora Edilza Fontes, sou historiadora, professora da Faculdade de História e do Programa de Pós-Graduação em História Social do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas e do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política também do mesmo instituto. Bem, eu só queria dizer que são três coisas diferentes. Uma é a pesquisa que eu faço hoje, que a gente pode falar um pouco sobre essa pesquisa. Outra é a presidência da Comissão da Verdade, César Moraes Leite, e a minha memória do fim da ditadura, né? Então, acho que posso pensar essas três coisas separadamente, não que elas não tenham conexões uma com as outras, mas elas são momentos diferentes, né? Então, o que eu posso dizer primeiro? Nós temos uma pesquisa chamada Os Anos de Chumbo à UFPA. Por que esse projeto? Esse projeto foi aprovado pelo CNPq, eu tenho bolsa, recebo bolsas do PIBIC da universidade, CNPq, e tenho também o apoio da reitoria da universidade, e ele se desenvolve também com a ED, Assessoria de Educação à Distância, que tem um repositório. O que é um repositório? Um repositório é que fosse um YouTube oficial da universidade. A universidade tem dois. Um fica à disposição da biblioteca e outro fica à disposição da ED. O que fica à disposição da biblioteca é muito usado para a questão de escanear e deixar à disposição revistas, artigos, teses. E o que fica na ED é o que é muito usado para gravar aulas para educação à distância, principalmente aula de cálculo, tá? Mas também ele pode ser usado e deve ser usado para fazer registros. No nosso caso, ele é usado para fazer os registros das memórias, porque o meu projeto trabalha com memórias. Que memórias? Nós já disponibilizamos hoje, neste repositório da universidade, em torno de 45 depoimentos. Como é que você entra? Você põe lá no Google o UFPA Multimídia. Aí vai aparecer o UFPA Multimídia, você clica, vai entrar na página, aí tem naquele negócio de procurar, você põe o UFPA e os Anos de Chumbo. Aí vai aparecer uma série de entrevistas do Paz Loureiro, por exemplo, que era militante, era estudante do curso de Direito, era poeta, era o coordenador do CPC da UNE aqui. E quando teve o golpe militar em 64, no dia 31 de março, a sede da UAP vai ser invadida, a UAP, União Acadêmica Paraense. O Paz Loureiro foge, se esconde nas matas lá de Abaetetuba. O livro que ele ia lançar nesse dia, que era o livro que era chamado Tarefas, que é um livro de poesia, eles todos queimam e jogam no rio. Aí ele pensa que não tinha ficado nenhum, mas ele tinha tirado 2 na gráfica do Liberal, onde tinha sido impresso o livro, e esses 2 depois alguém deixa na casa dele anos depois, e aí ele consegue refazer esse livro. Agora eu tenho hoje um exemplar desse livro refeito. Só a história desse livro já é um romance. E aí ele conta toda a vida dele, como ele foi preso, como ele foi torturado, como ele foi para o Rio de Janeiro, como ele ficou no Senimar, quando ele volta, como ele faz concurso para a universidade e não chama, né, porque ele era visto como um subversivo, como ele só vai entrar na universidade em 77 já, como ele é perseguido.
assim como eu escutei o Paz Loureiro, eu escutei a Cecilda Veiga, né, que é a mãe do Paulinho Fontelli, esposa do Paulo Fontelli. Ela era nosso estudante de direito. Aí ela vai para Brasília, aí ela conta toda a tortura dela, toda, o que ela apanhou, como ela depois vem por São José, como fica 2 anos ainda presa. Coloca toda essa discussão. Então, esses meus depoentes, eu selecionei do ponto de vista de que tem a geração de 64, a geração que viu o golpe, a geração que sofreu o golpe. Quem foi presa? Aí tem o depoimento do Pedro Galvão de Lima, né, que hoje é um publicitário, que era o presidente da UAP. Tem o depoimento do André Nunes, que também era estudante de economia e trabalhava com Benedito Monteiro. Aí vai falar do Benedito Monteiro, da luta da reforma agrária. Então tem a geração de 64, tem a geração de 68. Por quê? Porque em 68, quando a ditadura militar já começa a perder apoio, que parte daquela classe média que deu apoio em 64, em 68 já está descontente, que nós vamos ter a morte do Edson Luiz, que era um estudante paraense, que foi morto no calabouço, no restaurante, no Rio de Janeiro, num restaurante popular, que só servia comida para os estudantes do ensino médio. Um dia a polícia resolve invadir o calabouço, porque estava fazendo discursos lá, e nessa invasão um estudante é morto, que é o Edson Luiz, que é um paraense. Então tem a geração de 68. Aí você vai encontrar Roberto Correia nos depoimentos, que era estudante de economia, o Aloysio Lins Leal, que era da economia. Aí você vai encontrar a Cecilda Veiga, aí tu vai encontrar a Margarete Risque-Valeschi, que hoje é teatróloga, né? Mas naquele tempo era estudante de serviço social. Tu tem depoimento da Lila Tupiaçu, esposa do Carlos Sampaio, que foi preso, né, torturado, desaparecido. Ela foi esposa dele, tem filho com ele, vai contar todo esse negócio. Você vai ter depoimentos, por exemplo, do pai da Úrsula Leal, que é o Valdeci. Ele também vai contar, é estudante de direito, como foi preso, como foi torturado. Então tu vai encontrar muita coisa. Ah, deixa eu só contar também. Tem a geração de 70, que é a geração, no fim dos anos 70, que eu chamo, que é a geração que vai discutir anistia, refundação do Congresso da UNE, eleição direta, que é o fim da ditadura, aquele processo de transição. Como isso foi vivido e, principalmente, como isso foi vivido dentro da universidade. Porque eu trabalho com o princípio de que a universidade ela é um locus específico dentro dessa nossa sociedade e ela, nesses anos de ditadura, ela tem posturas diferenciadas. Então também eu estou querendo discutir como uma certa intelectualidade que estava aqui dentro da universidade conviveu com os regimes militares. Quer dizer, como foi feita essa convivência, regimes militares e as administrações das universidades. Aí nós também fizemos levantamentos, por exemplo, nos documentos daqui do Arquivo Central da Universidade. Aí nós vamos encontrar cartas, ofícios entre os reitores e os órgãos do SNI. Os reitores eram obrigados a mandar a lista dos professores que seriam contratados. O SNI manda dizer se é conveniente ou não, se concorda ou não, se aquele professor deve ser contratado ou não. Por isso que o Paz Loureiro demora a ser contratado. Heraldo Maués faz 4 vezes concursos, demora a ser contratado. Então, tem toda essa discussão. Então nós vamos ter muitos depoimentos de pessoas que sofreram tortura, perseguição, censura, mas também vamos ter depoimentos de pessoas que viveram a burocracia da universidade e contam qual era o projeto de construção de uma universidade moderna, qual era o projeto modernizante, por mais que conservador, que a ditadura tinha para as universidades. A nossa universidade é uma universidade construída no tempo da ditadura. Então, nossos depoimentos também passam por isso. O campus sendo construído, o Java Passarinho ministro vindo aqui entregando o ginásio. Qual era a proposta dos militares para o ensino superior? Aí entra a discussão da reforma universitária, que foi feita aqui na universidade e foi implantada a partir dos anos de 69 e 70. O que muda nos currículos, no modo de vida, que não é a mesma proposta de reforma universitária que os estudantes lutavam em 64, apesar dos governos militares, digamos assim, incorporarem algumas pequenas propostas dos movimentos. Mas entra nessa discussão também
Voltando aos depoimentos, fizemos então uma geração de 64, a geração de 68, a geração do fim dos anos 70, que é a da redemocratização. Nós vamos dizer que nós fizemos a eleição do reitor da universidade, o primeiro reitor, que é o Lourenço, quem é eleito é o Lourenço. Ela é um ano antes do movimento de diretas já. Então, a universidade, dá o exemplo para isso, né? Se permite, né, fazer uma primeira consulta, que graças a Deus esse processo não foi quebrado até hoje, mas nós somos uma das universidades pioneiras. Então a gente conta essas 3 gerações, o que viveram essas 3 gerações em tempos de regime. Então eu estou incluída então na terceira geração, né? Eu sou dos anos 70, entrei na universidade em 78. Então eu conto um pouco da minha também, eu faço depoimento da minha vida política, fui primeira presidente do DCE eleita, primeira mulher eleita diretamente pelos estudantes. Então, eu estou dentro desse contexto de diretas já, de anistia. Eu faço uma discussão como é que isso se dava por aqui e a importância da universidade nesses movimentos, né? A nossa universidade como uma caixa de ressonância dessa macro-sociedade, né? Então, eu tento discutir isso. Então, fiz o registro dessas memórias, convido vocês a entrarem no repositório, ele é muito legal. O repositório é uma ferramenta fantástica para o ensino. Por quê? Porque o professor pode baixar, pode fazer o download, pode pegar só um trechinho, usar na sala de aula. Lá vocês vão encontrar também 5 programetes de 5 minutos, temáticos, um só sobre a ditadura 64, um sobre 68, um sobre censura e tortura, um sobre a redemocratização e um sobre traumas. Aí a gente já, a partir dos depoimentos, fez 5 documentários temáticos, né, que você pode apresentar em sala de aula, o professor de literatura, o professor de história, o professor de sociologia, e debater cruzando com a historiografia específica da sala de aula. Aí já é um instrumento pedagógico. Agora, ela é também um instrumento fantástico, porque eu estou disponibilizando 45 depoimentos sobre um tema, mas que fala de muita coisa. Fala de cultura, fala de como era Belém, fala de como era política, de como era a universidade, de como era viver na universidade em 60, 70, início dos anos 80. Então faz um balanço muito bom da nossa sociedade, da intelectualidade. E eu, ao disponibilizar esses depoimentos, o que eu estou fazendo? Eu estou democratizando parte da minha pesquisa. Então, usar o que a gente está chamando das novas tecnologias, mesmo no momento que você faz a pesquisa, quando você disponibiliza, você está democratizando e você está dizendo o seu percurso. Mas você também está permitindo que outras pessoas acessem o mesmo banco, porque, na verdade, tu construíste um banco digital, temático, e que essas pessoas também possam ter uma leitura diferenciada da sua. Mas eu fico muito feliz por ter conseguido isso. Nós já fizemos 2 seminários, nós temos muita coisa ainda para terminar. Esse seria o projeto, né? Desse projeto e com outras coisas de Comissão de Verdade, veio a ideia da gente fazer a Comissão da Verdade César Moraes Leite. Que eu vou pedir para você comentar daqui a pouquinho, porque a gente quer conhecer também o trabalho da professora Tânia Pantoja, que já esteve aqui em outras oportunidades na Rádio Web, mas é importante a gente resgatar, né, o que é o Narrares, né, porque é uma proposta que surge na área de letras, né, dos estudos literários, que vem buscar também discutir esse momento histórico com esse olhar, né, da literatura, dessa produção cultural, desse ambiente. Como é que era, professora? Eu queria, na verdade, que a senhora também comentasse por que, né, se interessar por essa produção nesse momento específico. O que significa pesquisar essa literatura, essa cultura nesse momento histórico? Muito obrigada pelo convite, primeiramente, né? Um prazer muito grande dividir aqui o espaço com ela. E vou falar um pouquinho do Narrares, né? O Narrares é um grupo de pesquisa que ele já foi criado desde 2006, tá? Então já é um grupo assim que já tem um percurso mais ou menos sólido dentro da academia, né? E é um grupo que ele conta hoje com a presença de 8 professores, 8 docentes, todos de ensino superior, né? Agregando as diversas instituições de ensino superior aqui do Pará. Então nós temos professores da UFPA, da UEPA, da UNAMA, da SMAC,
Cada um desses professores tem um projeto, desenvolve um projeto de pesquisa. Nós temos também alunos de pós-graduação atuando dentro do grupo de pesquisa, tanto no nível de mestrado quanto de doutorado. São alunos de pós-graduação da área de letras, aqui do nosso programa de pós-graduação em letras. E também temos hoje envolvidos 13 alunos de graduação no grupo. Desses 13 alunos, 6 são bolsistas do programa PIBIC, né? Nós temos tanto do PIBIC UFPA quanto do PIBIC CNPq. Bom, como eu disse para vocês, é um grupo que parte, né, de um corpus artístico. Nós trabalhamos com romances, com contos, com poesia, com música. Nós tivemos recentemente uma dissertação de mestrado, por exemplo, defendida sobre as músicas do Chico Buarque, aqui no programa de pós-graduação em letras. É um grupo que também lança o seu olhar para outras produções artísticas, como as produções cinematográficas, as produções cinematográficas, as produções dramatúrgicas. Então a gente reúne todo esse material, esse acervo, e a partir dele a gente estuda as representações, representações ligadas à memória da ditadura, não só da ditadura militar de 64 aqui, instaurada aqui no Brasil, mas a gente também procura fazer um confronto com representações oriundas de outros estados autoritários, que pulularam durante todo o século XX, não só aqui na América Latina, mas na Europa. Então, o nosso lugar de fala, o nosso lugar discursivo é o lugar da literatura, e sempre tentando compreender, então, esses estatutos da representação. E para a senhora, o interesse, professora, para a pesquisa, por que resgatar isso a partir da literatura? O que significa pesquisar essa literatura de resistência, professora? Eu pesquiso porque eu acho que é importante, Foi um momento muito crucial, muito violento da nossa história, Não só enquanto brasileiros, mas enquanto cidadãos latino-americanos, enquanto sujeitos, latino-americanos. E é preciso que a gente o tempo todo construa, uma série de valores que evitem outros processos semelhantes que venham a ocorrer. Então, para mim, eu acho que a base do meu pensamento, a base das minhas motivações para criar o grupo, para ter feito um mestrado sobre isso, depois um doutorado, depois ter proposto uma série de projetos de pesquisa a partir dessa temática, a base é essa preocupação mesmo. E é uma produção muito rica, há muito material, né? Muito, muito, muito. Nós temos vários romances, produzidos aqui, peças de teatro, aqui mesmo no Pará, e em todo o território nacional. Temos uma produção vasta, tanto a nível de literatura quanto de cinema. Professora Edilze, queria que você comentasse um pouco sobre o que a professora Tânia comentou em relação a esse processo, a esse momento cultural, Porque justamente o que ela coloca, foi uma produção que também significava resistir, produzir, deixar registrado isso em peças, em livros, era também um processo de resistência, Queria que você comentasse um pouco o que esses depoimentos, por exemplo, da UFPA e os anos de chumbo relatam sobre a questão da cultural, ou também como os alunos viam essa produção cultural, era realmente importante para esse processo de resistência ao sistema, ao regime? O projeto, a UFPA Anos de Chumbo, quer exatamente discutir como é que a universidade, um locus de intelectualidade, de pensamento livre, conviveu numa ditadura. Quem apoiou, quem não apoiou, quem negociou, quem foi contra, quem sofreu violações de direitos humanos, nós vamos encontrar de tudo. Entender o processo. E para entender o processo, nós vimos a necessidade de fazer o registro da memória. Então, o nosso projeto trabalha com memória, mas uma memória oral. Uma memória seletiva, uma memória que se faz neste momento, E aí, mas a gente acha que ela não é a verdade, mas ela é uma fonte possível para chegar a uma verdade histórica. Então, o meu projeto tenta, primeiro, construir esse banco digital de registro dessas memórias. É um registro em vídeo, então não é só... Que uma coisa, tu fazer a entrevista, aí tu botar na fita e depois tu transformar isso num paper, num papel. Tu perde o gesto, tu perde a expressão da pessoa, Então, esses registros são em vídeos. Tu vais baixar o vídeo na tua casa, tu vais assistir eles, que eles foram gravados no estúdio, com todas as técnicas possíveis da comunicação. Então, a gente construiu um arquivo digital e público. Ele agora é um arquivo digital da universidade. Ele é bilíngue, você pode acessar, até na China tu pode acessar. Então isso eu achei muito legal. Mas a pesquisa também trabalha, temos bolsistas fazendo levantamento nos jornais, e temos bolsistas fazendo o levantamento na documentação interna da universidade, para ver os ofícios. Por exemplo, quando você encontra um documento do SNI dizendo não é para contratar o parloreiro, dizendo isso para o reitor.
Ou não é para contratar a Edna Castro. Não é para contratar o Heraldo Maués. Eles são comunistas. Ou não é para contratar o professor Netuno Nobre Vilas, porque ele foi preso no Rio de Janeiro, distribuindo um panfleto contra a Guerra do Vietnã na Ponte Rio-Niterói. E respondeu a processo e foi condenado a 3 anos de reclusão. Aí ele fugiu para os Estados Unidos, só quando terminou os 3 anos, e já estava assim no período de abertura, que é de volta. Aí você encontra ainda o SNI dizendo que não é para contratá-lo. Então você vai revelando várias histórias. E às vezes tinha professor que eu nem sabia, mas eu encontrava lá no relato, eu ia atrás do professor. E pelo amor de Deus me conte, porque muita gente não gosta de contar. Teve professor que contou e depois foi lá e disse, não quero que retire. Porque eu tive que falar da minha família, pai, eles não querem. Então, tem professoras que se recusaram. Nesses relatos, tem gente que fez opção pela luta armada. Por que fez? Pegou em arma. Fez opção por montar guerrilha urbana. Foi preso, foi torturado. Então, são experiências diferenciadas. Mas que todos eles têm um vínculo com a universidade, com o movimento estudantil. Então, esse é o meu projeto. Então, o meu projeto de trabalho é com memória e história, a relação memória e história, e a relação história e literatura, porque eu também procuro ver como é que esses outros registros foram feitos na literatura, né, nas peças de teatro, por exemplo, do Parloureiro. Então, vamos cruzar muito, professor, nos nossos projetos, nem sabia, mas é muito bom a gente fazer essa discussão. E o que é importante esse tipo de coisa? Porque é fundamental a gente entender que esses processos de governos fortes, militares, eles deixaram traumas, eles deixaram marcas. E eles deixaram características muito profundas ainda na sociedade brasileira. Nós temos realmente que remexer nessa memória, né? Nós temos que conhecer, nós temos uma juventude que não viveu esse processo, que precisa entender que uma das coisas mais importantes que nós temos hoje no Brasil é a nossa democracia. Ela pode ser ruim. É a conquista do direito à fala, né? Essa história que você contou agora do professor, né, que foi preso porque estava distribuindo, imagina, folhetos contra a guerra do Vietnã na Ponte Rio-Niterói. Gente, para nós isso parece absurdo hoje, né? Alguém ser preso porque está se manifestando contra, né, tá colocando essa posição, contra uma guerra. Né? E aí ser preso por isso, passar por uma série de problemas, ser condenado à prisão, ficar recluso, depois ter que fugir, né? Uma espécie de autoexílio e tudo mais, por causa de uma entrega de panfletos. É muito absurdo. Então é preciso que a juventude de hoje entenda isso, né? Que a luta pela permanência da democracia, né, a luta por não querer de novo um Estado autoritário, ela passa por esse direito à fala, pelo direito à posição. Né? É o direito, inclusive, de poder mandar a nossa presidente a PQP. Né, e não ser punido por isso, porque você simplesmente está manifestando uma posição. Tá entendendo? Então isso é muito importante, isso é fundamental. Mas entender que a democracia, ela é um valor universal e que a gente deve conquistar e agarrar. A democracia, ela dá trabalho, ela pode ter até incompleta, mas a gente tem que aperfeiçoá-la. A gente não pode querer jogar lá fora. Exatamente. Porque eu fico muito preocupada, às vezes alguém diz assim, era bom no tempo dos militares. Nunca era bom no tempo dos militares. Né? Então essa discussão toda, a gente tem que entender que é muito importante hoje, para entender quais foram esses 21 anos que o Brasil passou, como a professora falou, não foi só o Brasil, foi a América Latina toda. E que a nossa democracia, que nós conquistamos a duras penas, ela está muito jovem. Quer dizer, nós podemos falar de 85 para cá, mas que a gente tem que... Nós não discordamos, então vamos brigar para aperfeiçoá-la. Vamos brigar para aperfeiçoar o sistema democrático, o sistema representativo. As jornadas de julho têm que pensar isso. Os jovens que foram para a rua têm que pensar isso. Ah, não está bom, mas como a gente melhora e como a gente aprimora. Nunca jogar tudo fora. Né? E achar que a política é o campo do descaso, que é o campo da corrupção e que a gente não tem nada a fazer. Eu sou de uma geração que lutou muito pela volta de eleições diretas, por partidos livres, por imprensa livre. E se algo não deu certo, se algo no nosso sistema ele está corrompido, não vamos voltar atrás. Não vamos abrir mão de direitos que nós conquistamos. Eu acho que esse debate da Comissão da Verdade, da memória, da resistência, da ditadura, ele é fundamental para o momento que passa
politicamente passa o Brasil hoje. E, professora, eu só queria que você retomar um outro aspecto que ambas falaram. Na verdade, a professora falou de liberdade de expressão e a senhora falou das diversas formas de se manifestar, diversas formas de resistência. Só para retomar um pouco o ponto do Nahares, de que forma o público buscava, o jovem, o estudante, o movimento estudantil, os professores buscavam, por exemplo, artistas, livros, enfim, que eram considerados subversivos. Isso era importante realmente para aquele momento, como uma forma de resistir ao regime, professora? Sim, vou contar uma historinha maravilhosa. Tinha um jornalzinho chamado O Papagaio, que era publicado pelo Centro Acadêmico de Economia, em 68, 67. E era tão proibido escrever alguma coisa que o jornalzinho era feito clandestino, naquele mimeógrafo a álcool. E era distribuído. Mas quando o Papagaio saía, né, que os estudantes chegavam no campus da universidade e já encontravam eles nas mesas, nas cadeiras, era um alvoroço. E a ditadura, o governo militar, queria prender quem é que fazia o papagaio. E era um grupo de estudantes da economia. Hoje nós temos todos os papagaios, conseguimos microfilmar, vamos disponibilizar. E você vai ver, era assim, os militares são os macacos, são os gorilas. São pessoas feias, coisas assim. Eram críticas, ou queremos uma universidade mais voltada para a Amazônia. Eram coisas que eram comuns, mas que a ditadura fazia uma verdadeira perseguição para o papai. Quando, por exemplo, o que hoje é o senador por Macapá, Capiberibe, é preso, ele é estudante de economia, ele faz o papagaio, ele entra na luta armada, na ALN, ele resolve sair daqui com a esposa dele, também estudante, grávida. Eles estão indo para Imperatriz porque eles iam para uma guerrilha urbana. Só que o carro que eles vão é preso numa batida e descobrem o papagaio na mala. E aí o cara pergunta de quem é essa mala, é daquele casal, e ele é preso. Uhum. E ele passa 2 anos no presídio São José. Ele consegue fugir do presídio São José e vai daqui, vai para Manaus, de Manaus vai para Venezuela, chega no Chile, passa 1 ano no Chile, governo Allende, o governo cai, ele vai para a Embaixada do Canadá e depois fica 2 anos, só volta para o Brasil na anistia. Então são verdadeiras sagas que você vai encontrar, né? Então, por exemplo, o papagaio era uma coisa muito perseguida pela ditadura, que é o jornalzinho, era um jornalzinho do Centro Acadêmico de Economia. Rádio Web UFPA, apresentando o programa UFPA Pesquisa. Hoje a gente está falando sobre os 50 anos da ditadura militar. Aqui no estúdio a gente está recebendo a professora Edilza Fontes, que é doutora em História Social e é presidente da Comissão César Leite de Memória e Verdade da Universidade Federal do Pará. E também recebemos a professora Tânia Pantoja, que é doutora em Estudos Literários e é líder do grupo de pesquisa Nahares, Estudos sobre Narrativa de Resistência. A gente vai para um rápido intervalo agora e volta daqui a pouco. Rádio Web UFPA, divulgando conhecimento. Você está ouvindo o UFPA Pesquisa. Você está ouvindo o UFPA Pesquisa. De volta com o programa UFPA Pesquisa. Hoje o nosso tema são os 50 anos da ditadura militar. As nossas convidadas são a professora Edilza Fontes, que é doutora em História Social e é presidente da Comissão César Leite, Memória e Verdade da Universidade Federal do Pará. E também recebemos a professora Tânia Sarmento Pantoja, que é doutora em Estudos Literários e é líder do grupo de pesquisa Nahares, Estudos sobre Narrativa de Resistência. A gente retoma agora o nosso bate-papo. No bloco passado, a professora Edilza comentou alguns momentos históricos importantes de como, vamos dizer, ela sistematizou esses depoimentos que estão no repositório da UFPA Multimídia. Eu queria que a professora Tânia comentasse, por exemplo, se observando alguns pontos, por exemplo, o início do golpe, o fortalecimento dele com os atos institucionais ou o processo de redemocratização, em algum desses momentos, por exemplo, a produção cultural, a literatura é mais intensa, ou quando, mesmo que se escreva depois, que momento eles buscam resgatar? Professora, é possível fazer essa correlação? Não, muito pelo contrário. A gente observa que no campo literário há um verdadeiro boom justamente na década de 70. Os anos mais duros, né? São os anos de chumbo mesmo. Praticamente até meados da década de 70, né, nós vamos ver um endurecimento muito forte do regime.
né, com as suas ações repressivas. É um momento em que vai haver um grande número de desaparecimentos, de assassinatos, de exílios forçados, e é um momento também que a literatura vai dar uma resposta mais efetiva, digamos assim, ao que estava acontecendo no país. Antes da década de 70, por exemplo, no final da década de 60, nós temos alguns romances que são bem paradigmáticos, mas são poucos. Por exemplo, eu te cito Pessacha Travessia, do Carlos Heitor Coni, O Quarupi, do Antônio Calado, tá? São romances assim bem representativos, em que o tema da ditadura já está presente, o tema da revolução, da necessidade da militância, da formação para a resistência, então está tudo neles. Mas é na década de 70 que o campo literário realmente vai dar uma resposta mais efetiva, inclusive em termos quantitativos, em quantidade de romances produzidos, em quantidade de contos. E eles conseguiram uma penetração social mesmo com os processos de repressão? Mesmo com o processo repressivo, a maquinaria da repressão e da censura era bem sistemática, era bem organizada, mas a maquinaria também da resistência tinha também as suas formas de colocar esse material para circular. Professora Edith. Eu acho que isso se responde um pouco porque é o seguinte, quando o golpe é dado em 64, ele é um golpe da sociedade civil também. É um golpe civil-militar. A sociedade o golpe é civil e militar, né? Embora a gente tenha historicamente dito, né, que era militar. Isso. Agora, o governo é militar, né? Porque a decisão é dos militares e os grandes cargos são ocupados por eles. Mas o seguinte, quando chega em 68, uma parte dessa classe média já está descontente. E aí é quando vem o AI-5, que é 13 de dezembro de 68, né? E quando fecha o regime. E aí parte dessa classe média e parte de uma certa oposição liberal, que no início, em 64, tinha dado golpe, porque eles queriam o quê? Que só os militares dessem o golpe e depois devolvesse o governo para os civis. Só que eles não fizeram isso. O próprio Juscelino Kubitschek vota no golpe. Vota pela cassação do João Goulart. O Lacerda também. E serão cassados depois. Serão cassados em 68. Então, parte dessa, digamos assim, oposição liberal, descontente já em 68, ela faz uma aliança com esses setores mais radicais da sociedade brasileira, de esquerda, e conseguem construir uma frente de oposição, uma frente, inclusive, na cultural. Isso. É quando você vê no início dos anos 70, os jornais alternativos, sim, como Movimento, né? Como Pasquim. Aí exatamente, quando você vai ter Enfio, nós vamos também ter um fortalecimento de algumas editoras, né, que se colocavam contrárias ao regime e que foram os grandes responsáveis pela edição de vários romances que depois foram censurados, inclusive. Então tem já um espaço para uma produção de aliança já. Mas elas são edições pequenas, né? Que não chegam no povão, que não vão para as escolas, que não são romances referenciados. Geralmente são tiragens de 1000 exemplares. Exatamente. Né? Mas que já marca. Né? Mas que fica muito entre uma certa intelectualidade, uma certa classe média que consome esse tipo de produto. Mas não tem o povo ainda, né, nessa oposição. Essa oposição só vai ser engrossada lá na metade dos anos 70, quando o milagre brasileiro se esgota, né? A proposta econômica dos governos, porque se sustentava só nos empréstimos exteriores, né? Quando não tem mais a possibilidade dos empréstimos, porque vai ter aquela crise do petróleo, né? Da OPEP, quando o petróleo sobe, quando os países árabes descobrem que eles é que têm o petróleo e começam a controlar o preço. Então, aqueles empréstimos que vieram para o Brasil, eles vão se esgotar e chega o momento de você pagar. É a história do FMI, que vinha aqui, cobrava pra gente pagar, e a gente da esquerda gritava, fora daqui com o FMI, que é o Fundo Monetário Internacional, que isso é fim dos anos 70. Então, as coisas vão se dando e há uma produção cultural riquíssima. É quando você tem a produção do Chico Buarque. Isso. Você vai passar depois pelos festivais, né? Mas isso muito bem controlado pelos militares. Que eles também, nesse momento, não estão com toda a bola para sair matando e prendendo todo mundo, como fizeram em 68, né?
E a gente estava falando desse momento, vamos dizer, mais duro do regime, mas e depois que há a redemocratização, mas ainda sobram os traumas que a professora falou, que os depoimentos do UFPA e os anos de chumbo relatam muito essa questão dos traumas. E aí, o que a literatura, por exemplo, vai relatar sobre os traumas da ditadura? Então, depois da abertura, nós vamos continuar com uma produção literária, cinematográfica, né, de dramatúrgica também intensa, mas já é um momento em que essa produção faz um processo de reelaboração. Quer dizer, esses traumas, eles vão permanecer, né? Mas aí já não é mais aquele momento, digamos assim, do calor, das coisas acontecendo no calor da hora, né? Do testemunho propriamente dito. A gente vai ter uma reelaboração, né, de todos esses processos violentos, esses processos de silenciamento, de tortura, de profundo desamparo, né, do militante, muitas vezes, sendo reelaborados por essa ficção que acontece após o processo de abertura. E que continua até os dias de hoje, inclusive. Mas é uma produção igualmente importante, apesar de Com certeza, igualmente importante. E, professora Edilza, nesse momento então de abertura em que se pode falar dos traumas, né, se silencia os golpes, o que isso representa, né, poder falar para essas pessoas que foram perseguidas, que foram torturadas, enfim, o que significa para eles poder falar sobre o que foi esse processo? Para alguns é como se fosse um momento de catarse, um momento que eles colocam para fora todos os sofrimentos, que eles demarcam o lugar deles no mundo e alguns com muito orgulho da luta que travaram. Outros com uma questão traumática profunda. Encontrei pessoas que não conseguem dormir em cama, que só dormem no chão. Pessoas que têm verdadeiro horror de escuro ou de barata ou de cobra, porque foram torturadas com esses animais. De ficar preso no escuro e solta uma cobra e você não se mexe porque só vem da cobra. Ou como a Isilda diz, que ela fica presa numa cela com muita barata, mas com muita barata. E ela só de calça e sutiã, ela tem que tirar o sutiã e amarrar o sutiã, né? Entre a boca, os olhos, os ouvidos e o nariz, porque o medo dela era que alguma barata entrasse. Então até hoje tem muito trauma disso. Né, que são pessoas que se viram marcadas por isso, né? Então, e a gente precisa entender essas coisas, como também o depoimento da Sandra Leite, que teve o irmão que foi baleado, morreu numa sala de aula aqui. Que é o César Leite. Que é o César Leite. Que é o nome da Comissão da Verdade da UFPA. Professora, antes de você comentar ainda, né, dar um pouco mais do trabalho da Comissão da Verdade, eu queria que a professora Tânia comentasse um outro projeto que está vinculado ao Nahares, que é o projeto de pesquisa ao sacrifício heróico como resistência na pós-ditadura brasileira e portuguesa. Professora, qual é a proposta desse trabalho e por que essa correlação? Então, ele é um dos projetos mais recentes do grupo, né, é um projeto que pretende investigar a construção da figura do herói e da sua contraparte também, o anti-herói, em um corpus narrativo e iconográfico. Esse corpus iconográfico é basicamente formado por fotografias. A ideia é coletar em várias bases, né, em vários acervos, tanto virtuais quanto físicos, fotografias de militantes assassinados, tanto na ditadura brasileira quanto na ditadura portuguesa. E a ideia também é a gente construir o projeto a partir desse paralelo entre as duas ditaduras, a brasileira e a portuguesa. Qual o paralelo possível entre ambas? Por exemplo, assim, numa investigação preliminar, antes da construção do projeto propriamente dito, a gente notou algumas diferenças na forma como é construída a figura heróica do militante. Então, por exemplo, na ditadura brasileira, a gente nota em vários romances, principalmente os romances do final da década de 60, início da década de 70, né, um protagonista, né, que é construído como aquele grande herói mesmo, aquele herói cheio de glamour, de coragem, né, e que tinha tudo a ver com o momento histórico-político mesmo do país. Era necessário realmente um personagem, um protagonista, e que encarnasse essa figura realmente do militante, muito parecido com a figura dos grandes heróis das sagas, né, conhecidas. Enquanto que em Portugal já há uma diferença em relação a essa construção. A gente nota, devido à relação que o governo salazarista, né, que é a ditadura portuguesa ficou mais conhecida como ditadura salazarista, devido à relação que a ditadura salazarista mantém com as guerras coloniais em África, né, com a luta pela libertação, né, de várias nações africanas na época, então nós vamos ter muitas vezes uma coloração invertida desse herói. Então esse herói ele vai se colocar, apesar dele ser militante, dele militar a favor, né, de uma resistência à guerra, que no caso é a resistência à guerra colonial, ele vai se colocar como esse herói pervertido, esse herói cruel, esse herói que vai torturar, que vai assassinar, entendeu? Mas que ainda é, para os portugueses, uma espécie de herói.
Tá? Então são essas dimensões, esses complicadores nessa constituição, né, dessas representações na literatura que a gente pretende averiguar nesse projeto. Aí já numa interface com a fotografia, Com a fotografia. O grupo sempre trabalha na interface, né, entre literatura e outras produções artísticas e algumas não artísticas também. Então a fotografia ela vai entrar também como um subsídio extra para a gente trabalhar essa figura do herói. Por exemplo, como é que a fotografia, como é, por exemplo, que alguns procedimentos fotográficos auxiliam na construção dessa figura heróica. Tá? Por exemplo, eu tenho uma bolsista que está fazendo um levantamento de fotografias dos militantes assassinados aqui no Brasil. Então ela já coletou quase 50 fotografias. Daí ela notou, por exemplo, que em várias fotografias a posição do cadáver ela é invertida, o cadáver fica de cabeça para baixo. Né? Obviamente que isso não é um pormenor somente, tá? Ele vai te dar uma série de significações. Por que há, né, essa preocupação do fotógrafo, por exemplo, em fotografar esse corpo de cabeça para baixo? Tá, esse corpo invertido. Então tem a ver também com esses processos, como é que se representa esse militante, né? E essas representações elas vão ter um teor positivo ou negativo, dependendo do lugar onde elas foram primeiramente publicadas. E só para retornar ainda um pouco à questão da literária, professora, eu acho que seria importante comentar um pouco dessa produção em termos de Amazônia, de artistas aqui da região amazônica que também participaram desse processo. A professora Edilza chegou a falar do Benedito Monteiro, que outros você poderia comentar? Vários dos militantes citados pela professora Edilza se tornaram também memorialistas. Além de serem memorialistas, eles se tornaram duplamente memorialistas, né? Não só porque eles constroem a memória deles enquanto um testemunho, né, aquele primeiro testemunho, o testemunho do que eu fiz, da minha participação, da minha experiência na militância, mas também construir um outro tipo de memória, que é justamente essa memória mediada pela arte. Né? E aí alguns, por exemplo, o João Jesus Paz Loureiro fez isso através do teatro, tem uma peça de teatro dele belíssima, que é o Ilha da Ira. Deixa eu te contar, eu encontro um documento do SNI cobrando do reitor, que absurdo, que permitiu que esta peça fosse encenada na universidade, e todo o corpo, ele é comunista, aí ele manda as fichas de todo mundo que estava fazendo a peça de teatro. Você tá vendo? Então é um exemplo de como as coisas se construíram, quer dizer, então ele faz esse duplo processo de rememoração, né? O seu testemunho, que inclusive tem um depoimento dele lá, né, na base que você construiu, mas também tem a memória dele desse tempo já atravessada, já mediada pela produção artística. E ele fez isso de diversas maneiras. Ele fez isso via teatro e fez isso via poesia. Né? Nós também temos o Benedito Monteiro, né, que tem um conjunto de romances, né, fantásticos, que fazem uma relação entre a vivência ribeirinha, a identidade amazônica e, ao mesmo tempo, faz esse trânsito, né, com a identidade histórica relacionada à ditadura. Nós temos um Nazareno Torino, né, que também tem pelo menos 2 ou 3 peças, né, também tematizando a ditadura. Enfim, nós temos várias produções aí, ainda falta a gente alargar mais esse material, falta a gente ir também para as produções de outros estados aqui da Amazônia. Eu estou com a ideia de um projeto que vai abranger a Pan-Amazônia, inclusive, né, talvez futuramente, não sei, aí depende do diálogo com outros colegas, inclusive com a professora Edilza, quem sabe, né? Um centro de memória sobre a ditadura na Pan-Amazônia. Enfim, é uma pesquisa que eu acho que eu devo passar mais 15 anos na UFPA, né? Até a aposentadoria, né? E a gente ainda vai deixar muita coisa ainda no ar para ser pesquisado, para ser complementado por outros pesquisadores. A ideia é essa, inclusive, formar, né, gerações de pesquisadores que deem continuidade a esse trabalho para o futuro. Tá certo, agora sim a gente vai comentar um pouco do trabalho da Comissão César Leite de Memória e Verdade aqui da UFPA, professora, justamente para falar quem são essas pessoas, né, que ajudaram a constituir, né, qual é o compromisso da UFPA de constituir uma Comissão da Verdade, o que isso pode representar, né, para o esclarecimento, para a elucidação do que foi a ditadura aqui na nossa universidade. Bem, a Comissão da Verdade César Moraes Leite, ela foi constituída a partir de um pedido para o consumo feita por um grupo de estudantes e um grupo de professores, eu estava no meio, solicitando para a universidade constituir uma Comissão da Verdade. E foi feita uma portaria, foi proposto uma resolução no Consum, o Consum votou, então tem toda uma proposta, né? Foi feita uma seleção, que foi pública, então ela é constituída de 3 professores, 3 estudantes e 3 funcionários, com 3 suplentes cada um. A DUFP e o DCE tinham o direito de mandar um representante também. O DCE não mandou, queria a questão de registrar. Não conseguiram chegar num consenso para mandar um representante.
e foi feito um processo de inscrição vinculado à SEG, a Secretaria-Geral da Universidade, e aí foi feito com base em cartas de extensão. Tinha uma comissão que selecionava e julgava, que era presidida pelo diretor do Centro de Ciências Jurídicas, e aí se constituiu a comissão, e dentro da comissão fui eleita presidente. Acho que já pelo trabalho do projeto que a gente já fazia, a comissão já sentou, já fez um relatório para a Comissão Nacional da Verdade, da documentação que nós encontramos do SNI aqui. Agora nós temos vários passos que serão dados. Vamos propor ao Consum que se faça um plebiscito se o nome do campus deverá permanecer ou não Silveira Neto. Nós queremos que a comunidade seja consultada, porque a gente encontrou muitas coisas do Silveira Neto concordando com os militares, mas ele também é um bom reitor, administrador, mas a gente quer fazer o debate. Basicamente fazer o debate, né? Queríamos também, acha que tem muitos professores que não foram necessariamente homenageados na universidade, como o próprio Rui Barata, que é muito homenageado lá fora, mas aqui foi um professor que teve a sua aposentadoria compulsória, o professor Camilo Montenegro, que era um deputado federal e se recusou a votar junto com os militares, depois foi cassado pelo AI-5. O professor Orlando Sampaio, que era diretor do Centro de Filosofia e Ciências Humanas. Nós tivemos 5 professores com aposentadoria compulsórias. Nós tivemos muitos estudantes que tiveram, como o próprio Parloreiro, que não entrou aqui logo quando podia, o Heraldo Maués, muitos professores que tiveram seus direitos violados. Nós queremos também que o Consum faça uma sessão especial de pedido de reparação. Eu acho que nós devemos um pedido de reparação à família do César Moraes Leite, fazer algumas coisas que traga o debate à tona, né? Nós vamos propor também ao Consum, e não à administração da universidade, que o pavilhão FB não seja derrubado na reforma e que todo o pavilhão seja transformado num centro de memória da ditadura. Pode ser a nossa estrutura física já. Assumido pela universidade, mas que ali seja um centro que a gente possa ter uma sala para passar vídeos, fazer exposições. Mas o pavilhão FB porque foi onde o César Leite foi assassinado. Onde ele foi assassinado. Então tem todo um movimento para ser feito. Um movimento que traga esse debate e que incorpore até na paisagem, na nomenclatura do campus, coisas que digam respeito a esses lutadores. Por exemplo, vamos solicitar ao Instituto aqui, o LC, que tem que homenagear de alguma forma, em algum espaço, próprio Rui Barata, né? Também um poeta, e por aí vai. Nós vamos tentar ver de alguma forma algum sentido de reparação. E vamos precisar de ajuda de todos vocês. Viemos aqui na rádio fazer campanha. Mas é exatamente isso. A gente está chegando no final do programa, né? A gente poderia comentar aqui muitas outras histórias. Como a professora Tânia comentou, eu acho que ainda é muito para ser pesquisado, muito para ser contado sobre esse momento, né? Mas para quem quiser conhecer um pouco mais do trabalho do Narrares, conhecer essa produção que vocês têm de pesquisa, professora Tânia, como é que faz para conhecer? Da mesma forma, eu queria que a professora Eudilza justamente fizesse novamente convite para as pessoas conhecerem o nosso repositório UFPA Multimídia, entrar em contato com esses depoimentos, essas pessoas, conhecer essa história que até pouco tempo ainda estava oculta ou desconhecida, né, professora? Professora Tânia, primeiramente. Então, a gente pretende dar continuidade, aí estamos com vários projetos, né, todos voltados para essa produção. Nós também temos feito algumas inserções, porque a gente acha que não basta só fazer a pesquisa, né? É preciso haver também a transferência de conhecimento e tudo mais. Então, por conta disso, a gente também tem trabalhado, tem feito algumas ações extensionistas, né? Pelo menos 3 do conjunto dos nossos professores têm feito isso, não só em Belém, mas também em municípios aqui próximos, como é o caso de Abaetetuba e Bragança. No Moju também fizemos algumas ações extensionistas envolvendo o corpus que a gente trabalha na pesquisa. E a partir de agora a gente também está tentando entrar nesse âmbito da criação artística também, né? Como pesquisadores da área de literatura, de cinema, de teatro, vamos começar a nos arvorar no campo da criação artística, né? Então a ideia, por exemplo, assim como a professora Eudilza fez, a gente também tem a intenção de construir alguns documentários. Por exemplo, nós fizemos uma ação na Escola de Aplicação da UFPA com adolescentes, né, envolvendo
material que a gente trabalha, né, os filmes, os contos, os romances, e passamos uns 8 meses trabalhando com esses meninos. E a gente pensa, inclusive, em reunir todo o material que eles produziram a partir desse contato com esse material e transformar isso numa espécie de documentário. Também pensamos em construir peças de teatro, fazer algumas coisas nesse sentido. E para conhecer o trabalho do Naharis, há algum caminho, um site, um blog, enfim? Então, nós temos o naharis.wordpress.com, que as pessoas podem visitar, e lá há vários links, né? Tanto para os eventos que a gente tem realizado, quanto para as publicações. Nós temos alguns livros já publicados com material, né, que é produto da pesquisa. Então, há links para esse material que as pessoas podem fazer procuração justamente no site www.naharis.wordpress.com. Obrigado, professora Tânia. Professora Edilza, novamente o convite para as pessoas conhecerem o repositório UFPA Multimídia e todo esse trabalho da UFPA e os anos de chumbo. Você coloca no Google ou qualquer outra plataforma, coloca UFPA Multimídia. Aí vai entrar uma página lá, o UFPA Multimídia, você clica e aí vai aparecer lá onde tem procurar o Anos de Chumbo e a UFPA, para ir direto no projeto. Aí vai abrir o projeto e lá embaixo tem vários nomes já de pessoas. Se você quer assistir o depoimento do Paz Loureiro, você clica lá, Paz Loureiro. Você pode fazer isso direto da sala de aula, né? Geralmente as entrevistas são de 1 hora. O professor pode assistir a entrevista antes e querer só um pedacinho. Aí tu pega só aquele pedacinho, tem como, e para você gravar e botar só aquele pedacinho na sua sala de aula. Fica aí um material para outras pesquisas, né, para um recurso pedagógico, enfim, um material muito rico para a comunidade acadêmica, né, professora? Isso. Então, muito obrigado mais uma vez a participação da professora Edilza Fontes, da professora Tânia Sarmento Pantoja, que esteve aqui também. A gente agradece. Muito obrigado também. Agradeço então mais uma vez a presença da professora Edilza Fontes e da professora Tânia Sarmento Pantoja. Agradeço também a você, ouvinte, que acompanhou o programa de hoje. Para enviar críticas, comentários, sugestões, é só mandar um e-mail para radioweb@ufpa.br. O programa UFPA Pesquisa é uma realização da Rádio Web UFPA. A apresentação foi minha, Fabrício Queiroz, produção e roteiro Tainá Oliveira, gravação e montagem João Nilo e Edson Palheta, supervisão e edição Elisandra Batista e Fabrício Queiroz. A coordenação geral é da professora Luciana Miranda. Um abraço e até o nosso próximo programa. Rádio Web UFPA, divulgando conhecimento.